O estudo bíblico de hoje é para darmos continuidade a Mateus 4, a partir do versículo 12. Hoje a gente vai começar a entender um pouco mais sobre como Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. Então, pegue sua Bíblia, aquele recadinho super importante. Pegue sua Bíblia para acompanhar o estudo comigo, uma folha de papel, uma caneta, para a gente começar a ler essa história maravilhosa. E eu gosto sempre de falar no pé do ouvido de vocês. Bem-vindo ao canal Querido Diário. Aqui você vai conseguir ir acompanhando a Bíblia de um jeito que você compreenda. Que isso que é importante, né? Você fazer uma leitura da Bíblia com que você realmente consiga entender as histórias e ao ponto que você vai lendo e entendendo, o Espírito Santo vai te revelando cada vez mais. Então, estamos aqui numa missão de comprometimento com Deus, para que a gente consiga ler de Mateus a Apocalipse. Eu vou estar aqui comprometida nessa missão, trazendo esse estudo e espero que você também esteja. Então, já pegaram isso tudo para perguntar para vocês? Já pegaram a sua Bíblia para acompanhar? E o papel e a caneta? Então vamos começar com a leitura bíblica. Mas antes de tudo, já deram aquela curtida no vídeo? Que vocês que já estão acompanhando, curtam, é importante, porque aí o YouTube consegue compreender que esse vídeo, quando a gente curte um vídeo, o YouTube compreende que esse vídeo foi útil de alguma forma, foi um vídeo bom. E aí ele começa a recomendar para mais pessoas. Então seja generosa, seja generoso, dá aquela curtida no vídeo para mim. Ó, eu curto vocês, eu vou ficar muito feliz, isso me motiva também, tá bom? Então, vamos orar, na verdade, antes de a gente começar a fazer a leitura, e vamos pedir para que o nosso professor maior, nosso mestre e instrutor, Espírito Santo, esteja nesse vídeo, esteja aqui conosco. Oremos, meus amigos, minhas queridas, meus queridos. Senhor, muito obrigada por mais um estudo, por mais um dia. Seja conosco, Pai, aqui, nesse momento, porque eu amo essa frase que o Senhor diz: quando dois ou mais se reúnem em meu nome, eu estou aqui. Seja de forma física, seja de forma virtual, para o Senhor não há limite. Então eu creio que Deus está aqui conosco, o Espírito Santo, junto nessa jornada. Venha nos fortalecer, venha, Senhor, a abrir a nossa mente para que a gente compreenda tudo que o Senhor deseja nos revelar. Para a honra e glória de Jesus. Amém. Então, vamos iniciar a nossa leitura. A leitura é uma continuidade de Mateus 4. A gente vai começar pelo versículo 12. Para quem não viu o vídeo anterior, que foi Mateus 4, começando do versículo 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus, gente, não percam. Vá no vídeo anterior, vejam, porque a história de Mateus 4, o início, é enriquecedora. Assim, traz a questão da tentação de Jesus e a gente consegue trazer muito para o nosso dia a dia, como o inimigo nos ataca e a forma que ele nos ataca. Então, corra no vídeo que está logo abaixo desse e veja também, porque foi um vídeo com muitos valores, com muitas coisas para agregar na sua vida. E vamos começar a leitura? Então vamos começar dando continuidade aqui, Mateus 4, 12. Vou começar a ler. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, eu já ia repetir, que diz, a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André,
os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis a Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Dando início à nossa explicação, vamos analisar aqui os primeiros versículos, que diz, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Então, como aconteceu todo esse contexto, A gente tem o início de Mateus 4, que Jesus passa por toda a tentação, por toda aquela prova, e aí acaba aquilo no deserto, e os anjos vêm, e ajudam, auxiliam lá Jesus. Depois, passado disso, há um intervalo de tempo. A gente entende que há um grande intervalo de tempo do deserto até esse início dessa passagem. Porque Jesus, ele está na Galiléia, então ele sai do deserto, vai para a Galiléia, e neste intervalo de tempo, João é preso. E aí João é preso, Jesus fica sabendo, e aí ele retorna. Jesus passa a habitar, então, em Cafarnaum, onde se cumpre, a partir de agora, uma outra profecia de Isaías, lá em Isaías 9, nos versículos 1 e 2. Se cumpre esta profecia quando ocorre isso, que Jesus sai lá da Galiléia, e ele voltou para a Galiléia, ele deixa Nazaré, volta para a Galiléia para morar em Cafarnaum. Então, se cumpre essa profecia em Isaías. A gente consegue observar que o tempo todo o Novo Testamento está sempre se referindo ao Velho para poder ele se confirmar. Ele sempre lembra. Isso aqui está acontecendo, mas já foi dito lá atrás, está se confirmando agora. Então sempre faz esse link, sempre há uma confirmação. Então, se cumpre nesse momento essa profecia. Se vocês quiserem lá pesquisar e ver, sugiro a vocês a fazerem isso. Isaías 9, no capítulo 9, versículos 1 e 2. E quando Jesus chega a Cafarnaum, Jesus ele não perde tempo. Jesus é uma pessoa que tem pressa de fazer acontecer a sua missão, as coisas dele. E aí, olha que lindo que fala no versículo 17. Vamos relembrar, está escrito assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, que está escrito aqui na Bíblia. Ele fala a mesma mensagem que João trazia. Enquanto João falava essa mensagem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, como um mensageiro que estava preparando o caminho, agora o próprio Deus, agora o próprio caminho, o próprio reino está trazendo essa mensagem. O próprio Jesus começa a falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O rei chegou e era ele. E aí a gente viu bem, quando a gente falou sobre João Batista, sobre essa questão do arrependimento, Arrepender-se é mudar a sua mente. Porque quando você muda a sua mente, você muda o seu comportamento. E aí sim, esse sim é o arrependimento sincero. Então é isso que Jesus prega.
arrependei-vos sinceramente, pois é chegado o reino dos céus. E quando a gente fala reino dos céus, a gente está querendo dizer o quê? É que é totalmente diferente do reino da terra. Os valores são outros, né? Totalmente diferente. Por isso se fala tanto reino dos céus, porque a gente já diz, né? O mundo jaz do maligno. Na verdade, a gente já diz não. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O reino da terra é outro. Ele traz o reino dos céus. Jesus traz o reino dos céus. E no versículo 18, gente, é que começa a brincadeira. Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. Quem já viu a série The Chosen vai lembrar logo dessa imagem, dessa cena. Então é muito interessante. E sugiro a vocês, é uma série muito, muito boa para quem tiver a oportunidade de parar agora, feriado de carnaval, os feriados que vão ter ao longo desse ano, e poder curtir essa série. Super recomendo, super sugiro. Uma série muito bem construída, falando sobre a Bíblia. Então fica uma coisa visual muito, muito bacana de você linkar com as histórias que estão na Bíblia. Então eu sugiro ler a Bíblia e ver a série. Então, o versículo 18 começa, vou só fazer a leitura rápida, né? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, estava Jesus lá, e aí ele viu esses 2 irmãos, que ele já falou: olha, esses serão muito usados, serão pessoas maravilhosas para a minha missão. Pedro é aquele super conhecido, que todo mundo se identifica, que na verdade tinha o nome de Simão e o apelido de Pedro. Pedro, que quer dizer, né, o nome Pedro quer dizer pedra. Depois a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. Então, assim, tem vários significados, o porquê de Pedro se chamar Pedro, pedra. E aí a gente traz diversas reflexões sobre o nome de Pedro e de quem ele era, né? Então, uma das coisas que a gente pode falar aqui é que Pedro, ele era muito cabeça dura, muito. Tanto pro bem quanto pro mal. Porque ele era uma pessoa que, quando ele tinha essas suas convicções, né, as suas certezas, ele se mantinha ali. Para tirar ele daquilo dali era difícil. E isso é bom, né? Porque se ele é convicto por alguma coisa, então você vai ter que ter bons argumentos para convencê-lo de não ser mais. Mas também, às vezes, ser cabeça dura quando se está errado, quando as suas razões são erradas, aí é complicado, né? Então ele era um cabeça dura que servia tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. E o interessante de Pedro é que o Pedro, ele traz umas características muito bacanas, porque ele falha em momentos que seria bom que ele não falhasse, mas ao mesmo tempo que ele falha, ele mostra que a gente também falharia, que qualquer um falharia como ele falhou. Então ele traz muito essa humanidade, e como Jesus não procurava pessoas perfeitas para o seu reino. E isso que é o mais interessante dessa história. Eram homens comuns, pessoas comuns, guerreiros comuns, com muitas qualidades e com muitos defeitos. Então Pedro era assim, esse homem ousado, destemido, e todas essas características de Pedro levaram a fazer grandes coisas. Então, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, todas as histórias em que Pedro está envolvido são histórias muito inspiradoras. E ele tinha André, seu irmão. E André era uma pessoa que gostava de unir, de juntar. Então André, quando ele viu Jesus, quando ele conheceu, quando ele ouviu, né, Jesus pregando, falando, ele rapidamente já falou de Jesus para Pedro, ele falou de Jesus para outras pessoas e vamos seguir, ele é o Messias. Então assim, ele queria
ele não guardava para ele. André não guardava as coisas para ele compartilhava. Ele percebeu que aquilo era bom e ele foi falando para amigos, ele foi falando para os irmãos, ele foi falando para os familiares. Então é aquela pessoa que une, que traz. E assim se deu esse chamamento dos irmãos para se unirem a Jesus. Então Jesus viu eles lá na Galileia. Galileia, esse nome, Galileia quer dizer um círculo. Então era um mar que tinha um formato de uma harpa, que eles falam, né? Tinha um formato circular parecido com o de uma harpa, em que ali tinham várias cidadezinhas ao redor, porque era onde os pescadores conseguiam ali seu sustento, né? Então ficavam vários barcos de pescadores. E aí Jesus fala para eles: me sigam, que eu os farei pescadores de homens. E mesmo eles não conseguindo ter a compreensão do que seria isso que Jesus já estava profetizando na vida deles, eles largaram as suas redes e foram. Ou seja, deixaram ali o sustento da vida deles, né? E foram atrás, obedeceram esse chamado de Jesus. Então, como eu falei, estavam os pescadores tudo ali no seu ofício, né, da pesca. E aí Jesus continua a sua caminhada. Então ele já chamou 2 pescadores, que foi André e Pedro. E daqui a pouco ele visualiza Tiago e João, filhos de Zebedeu. E aí ele passa e faz o mesmo convite. E aí eles imediatamente, é o que está escrito na minha Bíblia, versículo 22, eles deixando imediatamente o barco e o seu pai foram fazem esse aceite desse convite de Jesus quando Jesus passa. E muitas vezes a gente lendo a letra aqui da Bíblia friamente, podem pensar assim: poxa, mas eles largaram, pode ter esse tipo de pensamento, né? Poxa, mas eles largaram o trabalho, eles largaram o pai e foram atrás de Jesus. Mas só para vocês entenderem o contexto da época, então Jesus já estava sendo visto ali como um rabino, como um mestre, como um professor, porque já estava aquele burburinho de que Jesus, ele já estava pregando, ele já estava fazendo diversos milagres. Então você receber um convite de um rabino, porque era ao contrário, naquela época, na cultura deles, você que se oferecia para um rabino te ensinar, e se você fosse aceito, ele te ensinaria, né, ali para você ser um rabino também. E foi ao contrário. Então, se um mestre, se um professor está te chamando, é como se Jesus fosse essa representação de um rabino para eles. Se Jesus está te convidando, era um privilégio para aquele pai. Então, por isso que não há relato de que, Zebedeu ficou triste, que os filhos abandonaram, até porque não houve esse abandono, né? Que o abandonaram. Não, quando Zebedeu vê que um rabino chamou o filho deles, quase que Zebedeu falou: vai, meus filhos, pelo amor de Deus, sigam esse homem. Então, foi mais ou menos isso que teve dentro daquele contexto histórico, no momento dessa passagem, desse acontecimento. E aqui no versículo 23, vamos ler novamente, para a gente ver essa diferença que eu quero trazer para vocês? Está escrito assim: e percorria Jesus toda a Galileia. Lembra que eu falei que a Galileia era num formato de círculo? Era num formato mais circular. Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, vamos fazer essa diferença de ensino e pregação. São coisas diferentes, apesar de se parecerem, mas são coisas diferentes. E isso traz aqui na Bíblia, né? Ele ensina nas sinagogas e prega o evangelho. O ato de ensinar é o ato de explicar, de você levar a pessoa a uma compreensão de alguma coisa. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, um ensino. Então, a gente tem um texto bíblico e a gente está estudando esse texto bíblico.
E pregação é uma mensagem. É quando você tem uma mensagem e você traz essa mensagem na forma de realmente falar ela exaustivamente para convencer, para aquilo entrar na mente da pessoa. Então, são dois momentos em que Jesus faz as duas coisas. Tem hora que Jesus vai estar ensinando com toda a calma, tentando levar você a uma compreensão, e tem hora que ele vai ser mais incisivo. Olha, é isso. O reino de Deus está chegando. Se arrependa. Não tenho mais o que falar. Tipo assim, é isso ou é isso? Não tem outra coisa. Então, mais ou menos, para vocês entenderem que existe essa diferença de quando se está falando de ensino e de quando se está falando de pregação. E Jesus só fazia isso? Ele só ensinava e pregava? Não, ele curava todas as enfermidades e moléstias que existiam entre o povo. Então, muito além do que ensinar e pregar, Jesus operava milagres. Então, Jesus começou a pregar o quê, né? A pregar o Evangelho. E para quem também não sabe o que quer dizer evangelho, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então, gente, esse evangelho, a palavra de Deus, é cheio de boas novas, é cheio de boas notícias também para a sua vida. Então, ele começa, né, a trazer ali as boas novas para as pessoas, falando sobre como os benefícios do reino dos céus, que são muito melhores do que os benefícios do reino da terra, que tudo se consome, que em tudo se acaba. E para a gente encerrar, já nos últimos versículos diz: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, os paralíticos, e os curava. Então, assim, Jesus, muito além do que os médicos daquela época, Jesus, ele curava muito melhor do que qualquer maior médico que existiu naquela época. Ele operava os milagres, ele falava das boas novas. E olha como Jesus foi, com isso tudo, né, foi passando assim fronteiras a fama de Jesus. E falava: e seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então a sua mensagem, os seus atos foram ultrapassando fronteiras da onde ele estava, porque grandes multidões começaram a vir atrás de Jesus, por diversos motivos, mas um deles era pelas curas e principalmente também pela mensagem. Então, assim, a gente encerra o estudo de Mateus 4, que falamos sobre a tentação de Jesus e como começou a sua busca ali também pelos seus primeiros, né, seguidores, discípulos, que ele já começou ali já a trazer para pertinho de si, para começar a ensinar, para poderem futuramente, que eles não tinham nem noção que isso ia acontecer, futuramente serem eles os que levariam o Evangelho, as boas novas. Ai, gente, que lindo! E isso vai sendo levado pela gente até hoje. Então, você também pode ser um mensageiro de Jesus, levando as boas novas para todas as pessoas que você conhece, onde quer que você esteja. Leve essas boas novas, leve essa palavra para quem é do seu círculo de convivência. Você não vai se arrepender. Se gostaram do estudo de hoje, mais uma vez, peço a vocês curta e comenta. Ficou com alguma dúvida da passagem de hoje? Ou de alguma outra passagem? Comenta comigo, vamos dar continuidade ao nosso estudo pelos comentários. Eu amo ver os comentários de vocês, assim, pra mim é muito agradecedor, porque eu sinto que eu não tô falando sozinha. Quando eu vejo um comentário ali, eu falo: ai, alguém viu esse vídeo, alguém tava comigo até aqui, até o final. Então é isso, gente. Vou ficar muito feliz. Curta, comenta, compartilha para pessoas que têm este mesmo interesse. É importante que aqui estejam pessoas que tenham esse mesmo interesse e principalmente pessoas que a intenção aqui não é atrelar nenhum vínculo religioso, mas simplesmente o estudo e a leitura da palavra, tá bom? Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e vamos orar para encerrar. Não acabou, temos que fazer a oração final.
Ah, Deus, como é bom ouvir as tuas palavras. Senhor, te agradecemos por essa conclusão de Mateus 4, que o Senhor possa vir nos abençoar com as suas palavras, que esse estudo possa estar no nosso coração e na nossa mente ao longo de toda a semana, que a gente possa revisitar essas palavras para que elas fiquem firmes no nosso coração, que a gente possa ter alegria e desejo, vontade, fervor, ousadia para poder levar as suas boas novas, o seu evangelho para onde quer que o Senhor queira e para quem precisa, que a gente possa levar a sua palavra. Senhor, seja conosco a todo tempo, nos mantendo firmes nesse estudo, nessa leitura, sendo persistentes até o fim. Para honrar e glorificar o teu nome, assim seja. Amém! Amém, gente. Deus te abençoe muito, abençoe seu lar, abençoe sua casa. Que Deus seja contigo. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.